Olá, queridos irmãos, na paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala, pastor William Cruz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós estamos aqui gravando esse vídeo por conta da interrupção que tivemos nos dois vídeos, os quais foram gravados na data de hoje, sábado. Então, por conta da internet, nós tivemos uma queda por duas vezes e até os dados móveis saíram fora do ar. Bom, enfim, nós estamos aqui para fazer na íntegra o tema. Se vocês quiserem rever os vídeos, às vezes tem alguns detalhes que saem ali, porque nós fazemos ao vivo, né? Vocês podem rever ali os vídeos que estão ali no link do ao vivo do canal PRB William Cruz, tá bom? Então, saíram dois vídeos de 20 minutos cada, a respeito daquele que nós vamos tratar agora, a respeito de Noé. Vamos lá então? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus, que a paz de Cristo esteja com você e com toda a sua família. Nós estamos continuando nossa jornada de crescimento espiritual por meio da palavra, e nós, nos vídeos anteriores, você pode acessar aí no canal PRB William Cruz, os vídeos, já estamos no sexto vídeo, né? Só procurar ali em crescimento espiritual, vídeo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E também nós temos outros vídeos de discipulado e batismo, que nós temos lições básicas ali e muitas dicas que também são bênção para as nossas vidas, que vale a pena a gente rever, ver novamente, para relembrar muitas coisas que às vezes a gente acaba esquecendo, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre Noé. Nós gastamos um pouquinho de tempo falando sobre Lameque e sobre a situação que estava acontecendo ali com toda aquela geração. Adão foi expulso do jardim juntamente com sua mulher Eva. Caim matou Abel. Deus chega para Caim e fala: Olha, se você proceder bem, certamente que eu aceitaria suas ofertas, etc e tal, caminhará bem, etc e tal. Mas se você agir mal, você sabe que o pecado está à espreita para te destruir, né? E Deus aconselha ali por meio da voz da consciência. A voz da consciência é um dispositivo colocado por Deus em nós. Muitos psicólogos falam que é a voz da consciência apenas, não, mas Deus é quem nos fez. Nós fomos feituras, nós somos criaturas de Deus. E Deus colocou justamente esse dispositivo que muitos psicólogos chamam de freio social. E aí Deus chega até Caim e fala assim: Olha, se você proceder de um jeito, vai estar tudo bem. Se você proceder de outro, o pecado está à porta, à espreita, né? O pecado está aí, ó, está te rondando para te destruir. Caim segue ou não segue os conselhos de Deus, né? Ele vai, inclina para o mal, mata seu irmão, e aí nós vemos então uma sociedade toda violenta, uma sociedade que só os seus pensamentos e o seu coração é inclinado para o mal. E queridos, eu chamo a atenção de você para você guardar essa informação. O que nós estamos vivendo hoje? Será que a sociedade que vivemos hoje é muito diferente daquela sociedade? Nós estamos servindo a um Deus único e verdadeiro. E como sabemos que é um Deus único e verdadeiro? Porque Ele está anunciando, por meio da Sua palavra, por meio da Bíblia Sagrada, o fim desde o início. Se você ler atentamente Gênesis capítulo 1 até o capítulo 12, você notará que todas essas Sagradas Escrituras estão resumidas ali no Gênesis. De Gênesis a Apocalipse, você vê a criação do homem e você também vê o fim, quando Deus exercerá juízo sobre toda a terra. Nós servimos a um Deus de amor, mas também servimos um Deus que exerce juízo, nunca se esqueça disso. Quando o homem sai da vontade de Deus, quando o homem busca as coisas carnais e deixa de agradar a Deus, o que acontece? Deus e desobedece, né, a Deus, o que acontece? Deus exerce juízo. Sempre será desse jeito, né?
todo pecado tem uma consequência, né? E aí Deus não vai assim colocar, te punir, mas ele vai permitir, né, que as consequências venham. Quando Davi pecou, Deus deu falou até por meio do profeta, dizendo assim: a espada não sairá da sua casa. Davi cometeu um pecado terrível, né? Adultério e homicídio. Foi o mandante, mandou matar a mulher de Batseba, né? E o que acontece? ah, o seu marido Urias. Então, Deus, ele fala assim, olha, a espada não vai sair, consequência do pecado. Então, lembre-se que pecado, ele sempre tem consequência. A desobediência a Deus sempre tem uma consequência. Mas ao passo que nós gastamos tempo, melhor dizendo, com Lameque. Lameque matou duas pessoas porque uma criança injuriou e outra pessoa o feriu. Lameque pegou duas mulheres sem antes ter nenhuma referência de pessoas com duas mulheres, né? Então Lameque já estava assim totalmente inclinado para o mal, respirava violência. Aquela geração estava toda respirando violência, mal, todos os seus intentos, as inclinações dos corações eram para o mal. Deus olha para a terra e se entristece com a atitude dos seres humanos. E aí ele fala assim: vou acabar com tudo isso, vou desfazer, vou mandar juízo. Mas vendo a terra, o texto diz, olhando contudo, Deus enxerga, né, vê ali a Noé, que era um homem piedoso. Enquanto nós temos Lameque como um exemplo de malignidade, nós precisamos ter em nossas mentes, em nossos corações, um exemplo chamado Noé, um homem piedoso. Deus olha para a terra e vê Noé, homem piedoso, né? Que bênção. E aí eu quero trazer para você o que significa ser uma pessoa piedosa. Às vezes nos filmes nós vemos assim, rei, tenha piedade de mim, tenha piedade, né? Venha clemência, etc. Mas não é nesse sentido de favor, né, de perdão. Ser piedoso é ser aquela pessoa que ora em primeiro lugar, aquela pessoa que busca o reino de Deus. Quando nós oramos, quando nós dobramos o joelho, quando nós estamos dirigindo o nosso carro, quando estamos no ônibus, em qualquer meio de transporte ou em casa, nós podemos elevar os nossos pensamentos a Deus, nós estamos orando. Oração é conversar com Deus, com todo respeito, com toda reverência. E Noé é achado por Deus uma pessoa que busca a Deus, que agrada-se das coisas de Deus, é pessoa que crê na promessa, crê no Salvador e faz de tudo para agradar a Deus. E se esforça também para manter-se em santidade. Nós somos chamados de santos, mas não santos puros, né? 100% puro. Não, mas só há um que é santo, que é Deus, Jesus e o Santo Espírito de Deus. Ele sim não há sombra de pecado, não há sombra de maldade. Eles são puros, são santos. Mas nós somos santos no sentido de separados. A palavra de Deus diz que a igreja se chama eclésia. Eclésia, o seu significado é tirado para fora. Logo, nós somos santos porque nós somos tirados de fora de onde? De onde, pastor? Tirado de fora desse mundo, mas ainda nós estamos nesse mundo. Tirado para fora do seu modo de viver, o seu modo mal que não agrada a Deus de viver, tirado para viver uma nova vida, uma nova vida com Cristo, debaixo das suas ordenanças, debaixo dos ensinamentos de Jesus. E aí, por nós estarmos vivendo, por nós vivermos
debaixo dos ensinamentos de Jesus, obedecendo a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, o Novo Testamento, irmãos, nós teremos uma recompensa. Qual recompensa, pastor? Recompensa de ir morar nos céus, de passar a nossa eternidade, se porventura nosso corpo tombar, né, nós morrermos, ou então Cristo vier nas nuvens para nos buscar. Porque existe uma promessa. Nós estamos aguardando o retorno de Cristo, irmãos. E isso é algo que aconteceu com Noé, porque Noé é um homem piedoso, era um homem que buscava o Senhor, ele tinha a palavra de Deus no seu coração. E o que acontece? Deus, ele manda juízo na terra, mas ele vê Noé com essas características, e características tal que nós precisamos ter em nossas vidas para que nós não passemos pela ira de Deus, para que nós não passemos pelo juízo de Deus. E Deus diz a Noé para construir a arca. Isso significa, irmãos, que Noé começou a pregar a palavra. Começou a pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas, dizendo assim: olha, virá juízo. Só que ninguém deu crédito. Porque veja bem, naquela época não havia chuvas. Havia as fontes, os rios que regavam a terra e apenas um orvalho descia durante a noite também para regar as plantas. Mas não havia chovido ainda, estava tudo no início. E Deus fala a Noé, olha, constrói uma arca. Imagine você, uma pessoa, construir uma arca no meio do nada, quando não havia chuvas, não era perto dos mares, e a pessoa começa a pregar e dizer assim, olha, virá chuva, virá dilúvio, Deus desfará com todas as coisas. Entre na arca. E as pessoas falam assim, velho louco, o que tu tá fazendo? Você é maluco, você tá fazendo uma arca no meio do nada, nunca choveu. Então a pregação da igreja, irmãos, é a mesma. Nós estamos fazendo uma ponte entre Gênesis e o Novo Testamento e as coisas dos fins, os tempos dos fins, que está retratado, repito, de Gênesis 1 a 12. Então o que acontece? A pregação é a mesma. Olha, arrependa-se dos seus pecados. Aceite a Cristo como único e suficiente Salvador, para que você livre-se do juízo, para que você fique a salvo do juízo. A pregação é a mesma, só que a pregação de Noé ninguém deu crédito, porque nunca havia chovido. Hoje a igreja prega assim: Jesus irá voltar. As pessoas falam: Jesus nunca voltou, né? Jesus está demorando, também falam, mas nós continuamos na perseverança dos santos. Essa é a perseverança. Nós estamos perseverando aqui na terra. Demos sim, servimos a um Deus abençoador, que nos abençoa também. Mas, irmãos, se esperarmos apenas as coisas dessa terra, somos os mais miseráveis. Assim diz o apóstolo Paulo. Nós estamos servindo a um Deus de bênção, sim, mas também estamos com o alvo para a nossa vida eterna, a vida por vir. O alvo é Cristo. Quando você fixa o alvo em Cristo, você tem um caminho a percorrer. E este caminho chegará aonde? Nas regiões celestiais, na vida eterna, junto com Cristo. Porque ao passo que sem Cristo você estará num lugar de tormento, de ranger de dentes, onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre, e ali há choro e ranger de dentes para sempre, longe da presença de Deus. Ali, chamado inferno, também tem o lago de fogo e enxofre. Mais para frente nós iremos falar sobre isso. Que lá no hebraico chama-se Hades, no grego Hades, no hebraico Tártaro ou Geena. Lugar de sofrimento, lugar longe de Deus. O simples fato, irmãos, de estarmos nessa terra longe de Deus já nos causa sofrimento. Imagine ainda num lago de fogo e enxofre onde o fogo não se apaga e nunca se apagará por toda a eternidade.
Às vezes falamos assim, ah, nossa, a eternidade é uma coisa assim vaga, né? Coloque 1000 anos aí. Coloque aí no papel, 1000 anos, né? Tira 100 anos daí, né? Sabe o que tu tem ainda pela frente? Aí toda a eternidade. A eternidade é mil, 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 mil. Irmãos, não tem fim. Não há fim. É eterno, é para sempre. Então, a pregação ela é simples. Aceite a Cristo, entregue a sua vida ao Senhor. Entre na arca. É o que a palavra de Deus está dizendo, disse por meio de Noé lá atrás, é o que a igreja diz hoje para nós. Por isso que é importante pregar a palavra de Deus, dizer que Deus é Deus de amor, mas Deus também é um Deus que exerce juízo e exercerá juízo na face da terra. É importante, irmãos, que nós sejamos instruídos na palavra. É importante que nós tenhamos uma vida de oração, mas também uma vida de instrução na palavra. É o que eu repito e falei nos vídeos anteriores: equilíbrio, palavra e oração. Oração e palavra andam juntos. Ah, não, aqui eu gosto só de oração, eu gosto só de poder, eu gosto. Irmãos, tudo bem, mas cadê a palavra? Porque aí daí surgem muitas heresias, surgem coisas que não estão dentro da palavra de Deus. O Evangelho de Deus é envergonhado porque as pessoas não leem o manual. Precisa sim ter a leitura, conhecimento da palavra de Deus. Hoje não é difícil encontrar várias pregações com várias heresias. E as pessoas ainda rebatem você porque elas não conhecem a palavra e rebatem você e fazem que você é o errado. E não conhecem a palavra e pensam que só porque a pessoa escreveu livros, 10, 30 livros, pensa que a pessoa está falando a verdade. Hoje nós estávamos estudando sobre uma escritora que escreveu mais de 30 livros e nesses 30 livros só tinha heresias. Pois é, não vou abrir agora. Mais para frente eu falo nos vídeos. Pode ter título de doutor, doutora. Irmãos, tem que ter muito cuidado. E por que isso? Porque nós lemos mais livros do que a própria Bíblia. Essa é a verdade. Nós lemos livros paralelos, mas nós não lemos a Bíblia. Então, um conselho, um apelo que eu faço a você que está assistindo essa live, esse vídeo, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, leia um capítulo por dia. Leiam 2 capítulos, 3 capítulos. Quem tem mais facilidade, lê 5, 10 capítulos. Mas pelo menos leiam um capítulo por dia. Façam um propósito de ler a Bíblia. Ó, vou ler todo dia um capítulo. É bênção para a sua vida, é conhecimento. Porque a ignorância, ela não é abençoadora, ela não abençoa ninguém. Amém? Então é necessário ter a pregação da palavra, é necessário ter a instrução da palavra de Deus em nossas vidas, gravadas em nossos corações. E aí, irmãos, voltando lá para Noé, Deus, ele olha para aquela terra, vê aquela violência toda, mas vê a Noé um impiedoso. E Deus dá uma ordem para Noé, lá em Gênesis 7, versículo 1. Você pode abrir a Bíblia ou acompanhar conosco. Gênesis 7, capítulo 1. Gênesis capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Então o Senhor Deus ordenou a Noé: Entra na tua arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. Verso 4: Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. E aí continua o texto dizendo: Assim fez Noé tudo aquilo que Deus lhe ordenara. Noé é um exemplo de homem piedoso, homem que busca ao Senhor, que tem prazer mais nas coisas de Deus do que as coisas do mundo. Irmãos, é claro que nós temos prazer nas coisas mundo, né? Um cinema, né? Desde que não seja um filme bom, né? Que não agrida aí os princípios cristãos.
andar na praia, ir à praia, né? Desde que você vá conforme a palavra de Deus está dizendo, né? Então, irmãos, é bênção. Mas o meu maior prazer está na lei do Senhor. O meu maior prazer está nas coisas de Deus. Precisamos ter esse foco. Precisamos moldar o nosso coração para que a nosso prazer maior esteja nas coisas de Deus. Falou para ir para a igreja? Já estou lá. Não é verdade? Nós somos convidados para uma reunião na segunda-feira. Opa, vou sim. Glória a Deus, foi uma bênção. Então, irmãos, o teu prazer está nessas coisas, nas coisas de Deus. Porque a palavra de Deus diz: aquele que ama mais o mundo do que as coisas de Deus, o amor de Deus não está nele. Existem pessoas falando assim: não, olha, não, Jesus não pode vir agora, não, porque eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Não, não. A igreja precisa estar constantemente dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos estar com Cristo. Amém? Então, queridos, entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, a prioridade está nas coisas de Deus. A prioridade deve estar nas coisas de Deus. E a palavra destaca aqui: e Noé fez tudo aquilo que Deus ordenara. Você tem feito tudo aquilo que está na palavra de Deus? Você tem feito, seguido as ordenanças de Cristo? Você tem feito aquilo que Deus está instruindo para que nós façamos? Você tem deixado de fazer aquilo que Deus fala que é pecado? Você tem seguido a palavra de Deus? Porque Noé fez tudo aquilo o que Deus lhe ordenara. Que bênção, não? Precisamos, assim, ter Noé como um exemplo para as nossas vidas. Amém? E aí, irmãos, veio o dilúvio. Noé, irmãos, estava pregando a Cristo. Noé estava pregando o evangelho, irmãos, porque havia uma promessa lá atrás. Deus falou que havia juízo e as pessoas não deram crédito. Está vindo juízo também nos nossos dias, irmãos. Nós temos que pegar a Cristo, falar do seu sacrifício, da sua morte vicária na cruz do Calvário. Pelo menos isso que a igreja tem que pregar, ou deveria estar pregando. Mas pelo contrário, muitas vezes nós vemos pregações que são deturpadas, irmãos. Nós temos cada coisa no YouTube, irmãos, que a gente fica assim abismado. Professores diz que é PhD, que tem curso de teologia ensinando tudo errado. Porque nós não estamos lendo a palavra de Deus. E aí, queridos, é importante saber destas coisas. Sermos instruídos pela palavra de Deus. Orar, temos vida de oração, assim como está escrito em Tessalonicenses, capítulo 5, orai sem cessar. Mas também ler a palavra e meditar nesta palavra de dia e de noite. Glória a Deus, amém? Irmãos, veja o que Jesus fala para nós. O próprio Jesus, falando em Mateus capítulo 24, nos versículos 37, 38 e 39. Veja o que Jesus disse. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Vejam que Jesus está traçando o mesmo paralelo que nós estamos traçando aqui entre Gênesis e toda a Bíblia. Jesus, em Mateus capítulo 24, ele destaca isso aqui, que nós começamos desde do primeiro vídeo da jornada do crescimento espiritual, irmãos, dizendo, olha, assim como
Da mesma forma como aconteceu nos dias de Noé, acontecerá quando vier o Filho do Homem. Jesus está dizendo sobre a vinda de Cristo. Irmãos, eu vou ser bem prático, tá? Vou ser bem prático. Existem várias teorias, mas Jesus voltará para buscar a sua noiva. Amém? Então Jesus está falando disso. Irmãos, aqueles que estiverem em Cristo serão salvos. Aqueles que estiverem fazendo a vontade de Jesus e os seus ensinos bíblicos estará salvo. Aquele que entregar a sua vida a Jesus estará salvo. Porém, aquele que não estiver em Cristo, aquele que estiver em pecado, aquele que estiver fazendo coisas erradas, assim como é, Lameque, então esses irão perecer, irão passar por uma grande tribulação, momentos terríveis na face da terra que nunca houveram. Isso quem diz é o próprio Senhor Jesus aqui no texto de Mateus 24. E nós não vamos nos aprofundar agora. Então, esse paralelo eu estou trazendo para vocês porque Noé estava pregando isso. As pessoas não davam o devido crédito. O que muitos pastores sérios que estão pregando a palavra genuína, verdadeira, texto dentro do contexto, deveriam pregar ou estão pregando que Jesus em breve voltará e ele voltará para buscar a sua noiva, que a igreja também recebe o nome de noiva. É uma noiva ataviada, ataviada como assim? Bem vestida. Lembra-se quando Noé coseu roupas para si? Noé não, desculpe. Adão e Eva coseram roupas, teceram roupas, cintos para cobrir as suas vergonhas. Vocês lembram disso? O que Deus fez? Deus tirou aquilo e falou assim: não, as vestes eu vou dar, são essas vestes. E os vestiu com pele de animais. Veja, para Adão e Eva estava bom. Ah, já cobriu as vergonhas, está ótimo, né? Não, mas Deus chega assim e fala assim: não, essas são as vestes que eu vou colocar. Ele fica aquelas vestes assim, na verdade, tirando todo o significado. Sim, mas ele não, são essas vestes aqui. E quando nós falamos de vestes de pele, aquela vestes de pele que cobre tudo. Então, irmãos, isso também tem um significado espiritual que quando nós aceitamos a Cristo Jesus como único e Salvador, nós somos vestidos de uma veste espiritual, para que naquele dia nós não sejamos encontrados nus, espiritualmente falando. Também. E veja aqui, irmãos, assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Casavam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, ou seja, estavam vivendo normalmente sem dar crédito à palavra de Deus. Se a palavra de Deus dissesse assim, olha, Noé pregou e eles se dobraram à pregação de Noé e estavam se preparando para entrar na arca, mas pelo contrário, a palavra de Deus está dizendo, Noé estava pregando nos dias de Noé, estavam casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, que nem muitos amigos nossos, né? É verdade? Glória a Deus por isso, né? Que a gente come e bebe, mas irmãos, dê crédito à palavra do Senhor Jesus. Dê crédito a essa palavra. E aí, quando Noé entrou na arca, quando veio o dilúvio, foram todos levados pelo aí já era tarde. Já era tarde. Veja o que Noé estava pregando, o que Noé tinha em seu coração. Noé tinha uma promessa. Quando nós falamos que Noé estava pregando a Cristo, o que Noé tinha no coração? Porque a tradição, o costume era passado de geração em geração. Tinha aquele costume imagine Adão falando para os seus descendentes, para os seus filhos: filhos, olha, eu vi Deus face a face, olha que lindo, maravilhoso, mas eu pisei na bola.
Então, isso foi passado de geração em geração. Os filhos ouviram isso. Todos estavam cientes. E Noé estava ciente também dessa promessa que está em Gênesis, capítulo 1, verso 15. Veja bem, olha o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este ferirá a cabeça e tu picarás o calcanhar. Irmãos, essa promessa que viria da descendência da mulher, um que pisaria a cabeça da serpente, irmãos, fala diretamente sobre Jesus Cristo. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, veja que nós estamos indo e voltando. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus sendo crucificado no monte chamado Gólgota, que em grego significa caveira. Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver fotos ou ir até Israel. Fica fora das fronteiras ali da cidade. Você vê aquele monte, ele nitidamente parece uma caveira. Você vê os olhos aqui, né, sem nariz, né, aquela caveira mesmo, a boca. E ali cumpre-se a profecia de Gênesis 1, versículo 15, que quando Jesus é crucificado, quando a cruz é colocada em cima daquele monte, pá, fere-se a cabeça da serpente. Quem tem poder e autoridade para ferir a cabeça da serpente é só Cristo. E ele já feriu a cabeça. Não é pastor, não sou eu, não é profeta, não é ninguém. Somente Cristo é que feriu a cabeça da serpente. Ele tem poder, todo poder e autoridade para fazer isso. Noé estava pregando isso, Noé tinha no coração essa promessa. Nós precisamos manter as promessas da Bíblia. A promessa, que promessa principal? Jesus em breve vem. Jesus voltará para nos buscar. Essa chama precisa estar acesa. Nós estamos confundindo o evangelho com o evangelho de benesses apenas, de prazeres imediatos. Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus abençoa. Mas, irmãos, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Do que adianta nós vivermos bem nessa terra 70 anos, né? Que seja 100 anos, 101 anos, e depois passar toda a eternidade no inferno? Que adianta? Que trágico! É a maior tragédia da vida do ser humano. Mas nós temos hoje a oportunidade. Hoje é chamado o dia da oportunidade para que você entregue a sua vida a Cristo Jesus. Amém? Vamos seguir? Veja, ah, Adão e Eva transmitiam isso antes de serem godados e serem expulsos do jardim. Né? Esse costume, como nós falamos, já foi passado de geração em geração. Né? E diante desse panorama, irmãos, já pensou? Adão falou assim: Olha, filhos, meus descendentes, eu vi Deus face a face, mas eu pisei na bola. Então, aqueles que sabiam disso, falei, nossa, né? Imagine o filho de Adão, né? Falando assim: Pai, que é isso? Então eu vou esperar a promessa. Eu vou ficar na promessa, porque lá era muito bom e você perdeu essa oportunidade. Lá estava tudo perfeito, tudo em ordem. Nós não precisávamos suar tanta. E havia trabalho, mas não havia tanto esforço para comer, né? Os alimentos estavam nas mãos. O clima agradabilíssimo, 25, 26 graus, já pensou? Não tinha verão, não tinha inverno, o clima é o mesmo. Mas depois que o homem perde o domínio, deixa de ser o comandante colocado por Deus aqui na terra, passa o domínio para as trevas. E é por isso que nós precisamos de um Salvador, precisamos de um resgatador. Né? E aí, irmãos, é lindo quando a palavra de Deus, né? E aí, irmãos, a pessoa diante dessa informação passada por Adão,
O pessoal fala assim: "Bem, não, vamos ser piedosos, vamos agradar ao Senhor e vamos esperar essa promessa". É o que a igreja faz nos dias de hoje. Está aguardando a promessa de Deus, mas não está aguardando a promessa de Deus de qualquer modo, de qualquer jeito. Está agradando a promessa de Deus, agradando ao Senhor. Aguardando a promessa de Deus, agradando ao Senhor Jesus e obedecendo todas as suas sagradas escrituras, né, os seus ordenamentos. Que bênção, né, irmãos? Então é muito bom, é muito prazeroso nós servirmos a Deus, agradar a Deus, né, porque nós recebemos da parte de Deus a alegria do Espírito. Irmãos, eu sei de testemunhos de pessoas que às vezes estão andando na rua e bate uma alegria tremenda, eles começam a dar risada sozinho. E mas como assim? O que aconteceu? Não, eu não sei. Isso aqui é Deus nos visitando, é Deus nos enchendo. Quantas vezes familiares falaram que sentiram isso? É uma bênção quando Deus nos visita com a sua alegria. Essa promessa diz que Jesus feriria a cabeça da serpente, como está lá no Gólgota, e ela picaria o calcanhar. Mas, irmãos, essa picada foi sarada. Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e permanece vivo até hoje. Irmãos, muitas vezes as pessoas creem em Deus. Eu creio em Jesus, eu creio, mas creem num Jesus histórico. Um Jesus que nasceu, cresceu, viveu e morreu, ponto final, e que mudou o calendário. A partir do seu nascimento, ano zero, e aí mais nada. Mas nós cremos sim num Cristo que viveu, cresceu, nasceu, cresceu, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e permanece vivo até hoje. Nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro que ouve as nossas orações. Glória a Deus. Essa picadura aí da serpente foi curada porque Cristo ressuscitou. O inimigo pensou que tinha vencido, mas ao terceiro dia Jesus ressuscita. E juntamente com ele ressuscita vários santos separados lá de Jerusalém. E Jesus vive até hoje pelos séculos dos séculos. Jesus está vivo, glória a Deus, e triunfa, está assentado à destra de Deus Pai e ouve a nossa oração. Glória a Deus. E irmãos, veja, eu quero dar ênfase à pregação do Evangelho, à pregação de Deus. Ah, a igreja precisa pregar. Pregar que Deus é bom, sim, mas que Deus também exerce juízo e pregar acima de tudo que em breve Jesus voltará. E acontecerá um período chamado Grande e Pequena Tribulação. Pequena Tribulação, 3 anos e meio. E depois mais 3 anos e meio, no total de 7 anos. E aí, queridos irmãos, serão dias terríveis que nunca aconteceram na face da terra. Assim diz a palavra do Senhor. E aí, queridos, para que nós possamos nos livrar desse juízo que Deus mandará, assim como mandou no dilúvio, e a palavra de Deus retrata que ninguém sobreviveu no dilúvio. Só que eu estou falando não apenas de uma morte física, eu estou falando também de uma morte espiritual. Existe um livro que foi editado já há muitos anos, Dois Modos de Morrer. Eu não lembro agora o autor. Ele fala da nossa morte física. Eu posso, né, falecer. Entes queridos faleceram. Mas, irmãos, depois disso, segue-se o juízo, como diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E aí, irmãos, onde eu passarei a minha eternidade? Se com Cristo, glória a Deus, todos nós estaremos lá, glória a Deus, né? E eu creio que em breve, irmãos, amém. Eu morri aqui, mas vivo eternamente. Mas se eu morro aqui e vou para longe de Deus, eu morro novamente. Porque estar longe de Deus é considerado como a segunda morte.
onde há choros e ranger de dentes, onde Jesus explica muito bem isso em Lucas capítulo 16, versículos 19 em diante. E veja aqui, irmãos, para que nós escapemos disso, nós precisamos ter em mente a palavra de Deus e a igreja precisa ter em mente algumas considerações a respeito de Cristo Jesus. Veja o que diz Colossenses capítulo 2. Deixa eu apresentar o livro de Colossenses a vocês. O livro de Colossenses, irmãos, é um tratado cristológico. É um tratado que diz tudo aquilo que Deus, que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E nós vamos ler aqui alguns versículos. Colossenses capítulo 2, verso 6. Olha o que o escritor, que é Paulo, está dizendo. E um detalhe importante de nós lermos, irmãos, quem é o pastor aqui da igreja de Colossos, né? O Colosso. Eu aprendi Colosso, mas eu ouço muito falar Colossos, né? Então, quem é o pastor desta igreja é Epáfras. Só que Epáfras pede auxílio a Paulo, porque nesta igreja estava se infiltrando outras filosofias, estava se introduzindo, por exemplo, o gnosticismo. E Epáfras não sabe lidar com essa invasão de outras doutrinas e filosofias no meio da igreja. Olha, importante, né? Saber a palavra de Deus. E aí o que acontece? Pede auxílio a Paulo. E Paulo escreve a carta à igreja de Colossos, ou Colosso, que está lá em Colosso, né? E o que acontece? Só que esta carta, e aí eu acho fenomenal essa carta. Sabe o que acontece, irmãos? Essa carta não é só apenas dirigida à igreja que estava em Colosso. Esta carta é dirigida a 3 igrejas. E sabe qual é a outra igreja principal aqui que eu quero destacar? A igreja de Laodiceia. Irmãos, quando nós vamos estudar sobre a igreja de Laodiceia, mas quando você vê a igreja de Laodiceia, você vê que é uma igreja que pensa que está, não vou dizer viva, que é outra igreja, mas uma igreja que pensa que está ok, mas ela está vivendo mais as coisas mundanas do que as coisas espirituais. Não tem pregação de Cristo. Tá? É muito difícil, irmãos, desculpem, para mim, não ouvir o nome Jesus numa pregação, durante um culto, porque pessoas falam assim, eu sou cheio sou dirigido pelo Espírito, eu sou cheio do Espírito, mas não fala o nome de Cristo. Quando lá em João capítulo 6 fala, porque o Espírito Santo de Deus, que eu deixarei com vocês, o outro Consolador, o outro advogado, vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos ensinei. Quem está falando isso? Jesus. Então é muito difícil para mim, irmãos, é muito complicado para mim entender certas coisas. E aí o que acontece? Jesus vem, né, e faz um sacrifício tremendo por nós na cruz do Calvário. E Paulo, ele escreve essa carta aos Colossenses, e veja bem o que ele está dizendo aqui no capítulo 2, a partir do versículo 6. Sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos, para que transbordem em ações de graças a Deus. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições. Irmãos, eu só vamos parar aqui um pouquinho. Veja que quando Paulo começa no versículo 6, ele fala de Cristo. Ele fala Cristo é Senhor. Queridos, o que significa isso? Quando você ler a palavra Cristo,
a palavra de Deus está indicando Salvador. Então ele começa dizendo: da mesma forma que recebeste a Cristo, olha, o Senhor. Então nós temos a Jesus como nosso Salvador e também como Senhor. É necessário que tenhamos Cristo desse jeito. E Cristo me salvou e eu vivo na libertinagem. Não, não, está errado. Porque você tem a Cristo como só Salvador, mas você não tem Cristo como Senhor. Porque você não obedece os seus mandamentos, os seus ordenamentos, a sua lei, a lei de Jesus. Eu sigo a palavra de Deus, né? Aí não tem como, vai ter automaticamente Cristo como Salvador. Mas ter Cristo, Deus me salvou, glória a Deus, eu sou salvo, eu sou salva, mas eu sirvo a Deus do jeito que eu quero. Errado. Errado. Isso são características de pessoas libertinas. A libertinagem não está ligada apenas ao sexo, mas a libertinagem está ligada também à falta de regras. A pessoa não consegue seguir regras. A pessoa que faz as coisas quando dá na telha, do jeito que eu quero. Ninguém manda em mim, né? Eu já disse, ninguém manda em mim. Né? Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. São pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. São pessoas que podem ter na sua mente Cristo como Salvador, mas elas não têm a Jesus como Senhor. Não vai dar certo isso. Não segue as ordenanças de Cristo, não segue o que a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala isso para que nós transbordemos de ações de graças a Deus. Irmãos, a vida com Cristo é uma vida de bênçãos. A vida com Cristo é uma vida que você tem a presença de Deus. Isso já por si só já é motivo de alegria, de dar ações de graças. De você acordar, de você respirar, de você ter inteligência. A inteligência que nós temos é Deus quem deu. A força que nós temos é Deus quem deu. Né? As habilidades que nós temos é Deus quem deu. Tudo quando nós fazemos, todas as vitórias que nós temos, das maiores até as menores, nós damos graças a Deus. Porque tudo é por Ele, para Ele e por Ele. Quando nós reconhecemos a Deus como Jesus, como meu Salvador e Senhor, nós temos uma atitude dessa. Quando às vezes eu ganho alguma coisa no trabalho, eu dou glória a Deus, graças a Deus, porque eu entendo que Deus me deu a inteligência, me deu a habilidade para fazer o meu trabalho. E aí nós conquistamos vitórias e eu dou graças a Deus. Irmãos, e assim necessariamente deve ser a vida com Deus, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus alcançados na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, cuidado que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade desse mundo e não em Cristo, porque somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então, o que Paulo está dizendo com isso? Olha, queridos, o nosso culto, o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar está em Cristo. Mas olha, pastor, eu não estou entendendo. Como assim está em Cristo? Leia a palavra de Deus. Comece com Mateus, Marcos, Lucas, João. Ali estão os ensinamentos de Cristo Jesus. Depois você segue Atos dos Apóstolos, depois você vê a carta aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, né, e assim por diante, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo, e por aí vai. Vai lendo a palavra de Deus, vai se alimentando. Mas é só um livro? Não é só um livro. Peça a presença de Deus. Deus, Jesus me ajuda a ler, a compreender a tua palavra. Ele se fará presente contigo. Ele te dará a instrução.
Ele vai trazer alívio ao seu coração, à sua mente e ao seu espírito. Porque somente em Deus habita toda a plenitude de Deus. Somente em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Então, o nosso culto, o nosso modo de viver é cristocêntrico. Tudo que vem fora disso, estranho a isso, irmãos, por isso a importância da instrução na palavra de Deus, para que nós até oremos de acordo. Já pensou? Eu não tenho manual. Uma vez eu ganhei uma máquina fotográfica, né? Naquela época, lembra? Era tudo máquina fotográfica digital, né? Olha, eu ganhei uma máquina fotográfica de 4 megapixels. Caramba! Hoje isso daí, né? Misericórdia, é tempo dos Flintstones. E aí eu ganhei aquela máquina e tudo, mas eu não li o manual. Comprei pilhas recarregáveis, comprei o recarregador, tá, a máquina quebrou. Levei no concerto, estava na garantia, o pessoal falou assim, mau uso. Realmente eu não li o manual. E fiquei com a máquina daquele jeito mesmo. Dá para tirar foto, mas o visor todo riscado, todo daquele jeito. Porque as pilhas que eu usei não eram de acordo com o especificado pelo fabricante, por isso elas vazaram. Eu usando a máquina e a pilha vazando dentro. Veja como é tão prejudicial num exemplo desse, tão a grosso modo, imagine para a nossa vida espiritual, considerando a vida do porvir, considerando a nossa vida eterna. Nós vivemos a esmo, sem ler a palavra de Deus, sem ler o nosso manual. Como ir para a eternidade? Leia a Bíblia. Amém? E aí, cuidado que as pessoas vão chegar e te escravizar com vãs filosofias. É o que nós temos hoje, irmãos. Teorias mundanas, doutrinas de homens. Não, tem que ser assim. Olha, para conseguir a bênção tem que subir no monte. Ai de mim se não subir no monte. Onde está escrito isso? Em lugar nenhum da Bíblia. Pelo contrário. Meu pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus chega àquela mulher samaritana. Ai, cuidado! Cuidado que o inimigo está furioso! Cuidado, irmão, essa semana que o inimigo está furioso, vai te pegar. Ah, é? Onde está escrito isso? Cristo já venceu. E glória a Deus que esteja furioso mesmo, porque se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu não estou fazendo a vontade dele. Então ele vai ficar furioso, e glória a Deus por isso. Então você veja que as coisas são tão singelas, mas são tão graves ao mesmo tempo, e as pessoas às vezes escravizam, colocam medo nas pessoas. É uma coisa importante, queridos, você não deve servir a Deus por medo. Por mais que eu esteja falando de juízo, você não deve servir a Deus pelo medo. Você deve servir a Deus, você deve servir a Cristo, aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador por amor a Ele. Porque o Espírito Santo te convenceu. Isso é o Evangelho. Eu sirvo a Deus porque tenho medo de. Não, não. Sirva a Deus porque você ama a Cristo. Veja, verso 10 agora de Colossenses capítulo 2 diz assim: assim como em Cristo está aperfeiçoado, ele é o cabeça, assim como estais aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Veja, os crentes em Colossos estavam sofrendo porque estavam entrando pessoas falando sobre coisas do gnosticismo. É que aquelas pessoas, para chegarem ao céu, tinham que estar em paz com os anjos que estão nos ares. Errado. E também tinham que estar em paz com os elementos da terra, porque os elementos da terra se traduziam em deuses, assim como o deus do ar, da terra, da água, do sol, etc e tal. Só que a instrução que a palavra de Deus está dando aqui é que Jesus é o cabeça de toda autoridade, de todo principado, de toda potestade.
Todas as coisas estão sob ele. Então, queridos irmãos, Deus criou os anjos. Então, por que que eu vou perder tempo em adorar a anjos se eu posso adorar o Criador de todas as coisas? Por que que eu vou perder tempo em fazer pedidos a anjos? Porque na década de 90 entrou uma grande onda de negócio de adoração a anjos, ligado aí à nova era, né? Aí todo mundo começou a adorar anjo, era púlpito de anjo, era candelabro de anjo, era é, é, figuras de anjos na igreja, nas igrejas. Irmãos, Deus dá ordem aos anjos. Eu não preciso adorar nem pedir nada a anjo. Venha para a reunião da troca do anjo, porque o seu anjo está fraco, e aí eu vou colocar um anjo. Quem vai colocar anjo forte aí? Irmãos, nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro, todo-poderoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus está dizendo. Às vezes a gente dá um branco, a gente esquece essas coisas. E vemos absurdos, e vemos pessoas indo atrás dessas coisas. Mais místicas do que espirituais, propriamente dito. E aí Paulo está dizendo, olha, Jesus é o cabeça, é a autoridade. E aí Paulo também fala, olha, em Cristo nós fomos também circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, como era feito antigamente no judaísmo, mas não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós não temos mais prazer no pecado. Nós somos libertos da escravidão do pecado e nós não temos mais prazer no pecado. Essa é a verdadeira circuncisão, a circuncisão do coração, irmãos, a circuncisão que apara as arestas. Às vezes tem muita coisa no seu coração que precisa Deus chegar e limpar e falar assim: pronto, agora serve somente a mim. Busque somente a mim. Sirva somente a mim. Tenha somente os meus preceitos em seu coração. Essa é a circuncisão de Cristo. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, que vem até você, às vezes por meio dessa pregação. O Espírito Santo de Deus pode estar chegando na tua casa aí e te tocando o teu coração, para que você seja transformado, para que haja se despojar de toda a carne pecaminosa. Veja bem, seguindo aqui, verso 12. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitado mediante a fé, mediante o poder de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. O poder de Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e Jesus, ele é Deus também, e ele é o que? Está assentado à destra de Deus Pai, e ele é o nosso mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Porque a palavra de Deus diz assim, pastor, Jesus Cristo, homem, ele não é Deus, ele é Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo isso porque Jesus veio a essa terra e sofreu como eu e você também. Jesus veio a essa terra, sofreu como um ser humano. Filipenses 2 fala porque ele se esvaziou, ele não usurpou ser igual a Deus, antes, porém, se esvaziou, tomando a forma de humano, semelhante a humanos, e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus fez isso por mim e por você. Amém? Então veja que bênção é a palavra de Deus. E porque ele fez isso por nós, ele foi um homem, mas também 100% Deus, 100% homem, 100% Deus, que viveu, cresceu, morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Porque se ele tivesse pecado, ele não teria vencido a morte. Mas Jesus venceu a morte. E quando nós aceitamos a Cristo Jesus, irmãos, nós temos uma promessa que nós não passaremos pela segunda morte, nós não passaremos pelo dano da segunda morte, que é ir para o inferno, mas sim iremos com Ele para os céus, para as regiões celestiais, para o paraíso, juntamente com Ele.
Que bênção, não? Isso é tremendo, queridos. Ter esse conhecimento. Veja o versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pelas vossas incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou toda a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele as removeu completamente, pregando-as na cruz do Calvário. Irmãos, isso é tremendo. Tudo que era a nós contrário, quando passamos a, a servir a Cristo, como quando nós pedimos que Deus venha habitar em nossos corações, Deus, ele nos dá esse benefício conquistado na cruz do Calvário. Nós passamos a ser participantes dos benefícios alcançados por Cristo Jesus na cruz do Calvário, que a cédula que era contrária contra nós foi cravada na cruz do Calvário. Por isso que João Batista, os vídeos anteriores dizem isso, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus vai lá na cruz do Calvário por mim e por você, derrama seu sangue, é morto e ele crava a cédula, aquela nota promissória que ninguém tinha dinheiro para pagar. Jesus, ela paga por mim e por você e diz assim: está cancelado os seus pecados. Oh, glória! Aí, por conta deste sacrifício, nós temos agora livre acesso ao coração do Pai. Hoje nós dobramos nosso joelho aonde nós estivermos, nós podemos entrar na presença de Deus aonde estivermos e falar com Deus, falar com Jesus e fazer as nossas orações. Antigamente isso era feito pelos sacerdotes, hoje não há mais sacerdote. Hoje há apenas um sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo de Nazaré, que está vivo à destra de Deus Pai nas regiões celestiais. Que bênção, irmãos, de saber isso. Veja, irmãos, versículo 15. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. O que está dizendo aqui, irmãos? Jesus já venceu. Venceu todos os principados, venceu todas as potestades, despojando-os e fazendo deles um espetáculo público na cruz, triunfando sobre eles na cruz. Verso 16, irmãos. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo aquilo que comeis ou bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estes rituais são apenas sombras daquilo que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo Jesus. Irmãos, tem muitas pessoas presas ainda na questão do judaísmo, tem pessoas presas e tem pessoas se aprisionando na questão do judaísmo, celebrando festas que já passaram, celebrando festas que eram sombras daquilo que haveria de vir. Existem pessoas com costumes judaicos, com apetrechos judaicos, que estão se aprisionando, mesmo sem saber, porque a realidade, contudo, está em Cristo Jesus. Esses rituais, esses apetrechos, são sombras daquilo que haveria de vir. Ele já veio. Se não tivesse vindo ainda, tudo bem, mas ele já veio. A realidade encontra-se em Cristo Jesus. Você quer viver uma vida genuína? Você quer viver um evangelho genuíno na sua vida, na sua casa, na sua família? Ai, pastor, qual é a realidade? É aquele que o pastor Zezinho pregou? É aquele? Não. A realidade, a verdade está nas Sagradas Escrituras. A verdade, a realidade, o evangelho genuíno está em Cristo Jesus e nos seus
ensinamentos. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Eu fiz uma ponte entre Gênesis, né, que já relata o fim desde o início, servimos a um Deus único e verdadeiro, que anuncia o fim desde o início, mas eu estou aqui, estamos indo ao devagar, galgando os degraus, para mostrar para você que você pode escapar desse juízo, entregando a sua vida a Cristo Jesus, vendo tudo aquilo que foi dito hoje, porque ele venceu por mim e por você na cruz do Calvário. Era para mim estar lá na cruz, era para você estar na cruz. Nós não somos dignos, nós não éramos dignos, mas Cristo é quem nos justifica. Ele por si só falou assim: eu morro pelo William, eu morro pela Gilda, pelo Mário, pela Maria, pelo José, pelo André, pelo Marcos, pela Josefa, eu morro por eles, pelo Zé Luiz, pela Thaís, pela Nicole, eu morro pela Kátia, pela Andréia, eu morro pela Bárbara, pela Sueli, pelo João, pela Ciliane, eu morro pelo Salatiel, pelo Salom, pela Sandra, eu morro por eles. Não precisa não se sacrificar, eu vou, eu tomo e eu vou cancelar essa nota promissória impagável, que é o perdão de nossos pecados. Desse modo, nós moraremos com Cristo para sempre e sempre, com nos céus morar com o Senhor. Ai, irmãos, que bênção será, hein? Que bênção será nós estarmos para sempre com Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, nesta noite, nesse dia, nesta manhã, nesta tarde, né? Dependendo do vídeo que você verá. Dona Malupe, Deus abençoe. Que Deus bendiga a nós outros em nome de Jesus. Jorge, Fernando, Juan, Deus abençoe a ustedes, né? Pontevedra, Galícia, Espanha e que mais, né? Outros, todos nas circuncidades, né? Nas cidades aí em volta. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fiquem na santa e gloriosa paz, que haja bênção na sua vida, que haja bênção no seu lar, que você tenha um dia tremendamente abençoado, em nome de Jesus. Que você tenha uma noite de sono abençoada, em nome de Jesus. Um sono reparador, abençoador, em nome de Jesus. Que haja paz no seu lar, na sua casa, prosperidade, em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até mais. Bye, bye.